Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para iniciar o nosso estudo a respeito da prática civil. E a primeira peça que nós vamos aprender vai ser a peça de apresentação e apresentação das razões do recurso de apelação. Então, eu vou trabalhar com vocês a apresentação de um modelo básico, indicando o que deve ser colocado em cada um dos aspectos relativos à prática do recurso de apelação, ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a apelação é que o recurso vai ser instrumentalizado por meio de duas petições. A primeira petição é uma petição de apresentação e a segunda petição é a apresentação das razões, ok? Então, nessa primeira petição, que é de apresentação do recurso, nós vamos direcioná-la ao juízo a quo, ou seja, o juízo que proferiu a sentença, certo? A sentença que nós vamos impugnar por meio do recurso de apelação, então, o recurso de apelação vai ser direcionado ao juízo que proferiu esta decisão. Vou indicar, além disso, o número dos autos e vou passar a fazer a qualificação das partes. A primeira parte que se deve qualificar é a parte recorrente. Aqui a gente vai poder apresentar um recurso de apelação, seja pela parte autora, se ela for sucumbente, seja pela parte ré. Ok? Então aqui, nessa qualificação, nós devemos atentar ao que está disposto lá no artigo 1010 do novo Código de Processo Civil, que diz assim: a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá, inciso 1º, os nomes e qualificação das partes, inciso 2º, a exposição do fato e do direito, inciso 3º, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, e inciso 4º, o pedido de nova decisão, certo? Então você deve qualificar a parte recorrente, fazendo a qualificação completa, indicar que se trata de um recurso de apelação e, logo em seguida, fazer a qualificação da parte recorrida. No pedido dessa primeira petição, que é a petição de apresentação, você vai requerer que a parte apelada ou que a parte recorrida seja intimada para apresentar suas contrarrazões no prazo legal e que depois os autos sejam remetidos ao Tribunal de Justiça. No caso do nosso exemplo aqui é o Tribunal de Justiça, mas pode ser o Tribunal Regional Federal se estiver tratando de uma ação que tramite na vara federal, ok? Vai colocar o local e a data e a assinatura do advogado. Essa é a formatação da petição de apresentação do recurso de apelação. Junto com essa petição de apresentação, nós vamos também trazer a petição com as razões do recurso de apelação. E aqui nós temos um modelo disso, né? A formatação que deve ser dada a essa petição de razões do recurso de apelação. Você já pode perceber que o direcionamento aqui, o endereçamento, se dá para um órgão judiciário diferente da petição de apresentação. Enquanto que lá na petição de apresentação nós dirigíamos ao juízo da primeira instância, aqui nós já nos dirigimos ao juízo da segunda instância. Então nós remetemos essas razões ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal. Ok? E aí, o primeiro tópico que deve ser apresentado, na verdade não é um tópico obrigatório, mas é de bom tom que ele seja feito, é para que você demonstre que o recurso foi interposto no prazo previsto e que foi devidamente preparado, ou seja, que as custas foram pagas. Esse então é um tópico não obrigatório, para que você indique já de início que o recurso foi interposto dentro do prazo. E aí o prazo nós podemos perceber que ele está disposto lá no artigo 1003, parágrafo 5º do novo Código de Processo Civil, que diz assim: excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, naquelas regras de contagem do prazo, né, iniciando-se a contagem do prazo a partir da data da intimação, contam-se 15 dias, e aí você demonstra que houve a apresentação tempestiva e que o recurso foi devidamente preparado já nesse primeiro tópico, porque ele vai fazer parte de um juízo de admissibilidade do recurso de apelação, ou seja, é um juízo prévio, anterior à análise do mérito do recurso, ok?
O segundo tópico, você deve apresentar então uma síntese do processo. Tudo o que aconteceu de importante na primeira fase do processo, na primeira instância, deve ser apresentado aqui na síntese processual. Obviamente que não pode ser uma síntese muito longa, né? É de bom tom que você evite dar muitos detalhes, a não ser os detalhes que efetivamente interessem para o caso, ok? Então, na síntese você deve fazer uma narrativa lógica e cronológica a respeito dos principais acontecimentos do procedimento na primeira instância, com o resumo do pedido, né, do que foi pedido na inicial, da defesa do réu, das provas e da forma como se decidiu, como o magistrado da primeira instância decidiu, ok? Terceiro ponto que você deve fazer constar nas suas razões do recurso de apelação são as razões propriamente ditas, ou seja, os fundamentos pelos quais você pretende anular ou reformar aquela decisão que você está atacando pelo recurso de apelação. Então, nos fundamentos, você vai iniciar tratando das preliminares do recurso de apelação. Então, aqui você deve apresentar um texto argumentativo, repare na diferença, porque quando você for fazer a sua síntese, vamos voltar ali, você deve perceber que o seu texto é narrativo. Quando você for apresentar os seus fundamentos, o texto deve ser então argumentativo, com alegações de ordem processual, a fim de que sejam apresentadas ao tribunal as questões que precisam ser decididas antes da análise do mérito. E aqui um exemplo, nulidade da sentença ou de um capítulo da sentença por ausência de fundamentação, ok? Então, essas preliminares podem ser questões processuais que possam levar eventualmente à nulidade da sentença. Além disso, podem ser aqui trazidas as alegações que não foram objeto de impugnação no decorrer do procedimento em primeira instância, por não ser cabível com relação a elas o recurso de agravo de instrumento. E aqui o exemplo, indeferimento de oitiva de testemunha. E essa previsão aqui de se trazer nas preliminares do recurso de apelação questões que foram decididas na primeira instância em decisões interlocutórias se dá pelo fato de que foi alterada todo o regramento do recurso de agravo de instrumento foi alterado. Como não existe mais no novo Código de Processo Civil o recurso de agravo retido, né, então essas questões que foram objeto de decisão na primeira instância, em decisões interlocutórias e sobre as quais não se pode interpor um recurso de agravo de instrumento, elas ficam com a sua preclusão suspensa. Não vai acontecer preclusão nesse caso, enquanto não for interposto o recurso de apelação. E aí, após a sentença, se a parte entender que há a necessidade de discussão dessas questões que foram decididas na primeira instância em decisões interlocutórias que não podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, aí então ela vai colocar essas questões para discussão como preliminares de apelação. E é o que está previsto lá no artigo 1009 do novo Código de Processo Civil, no parágrafo 1º, que diz assim: as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Percebam que tanto nas contrarrazões de apelação quanto nas razões de apelação é possível levantar essas preliminares a que eu fiz menção aqui e a que fez menção o parágrafo 1º do artigo 1009 do novo Código de Processo Civil. Ok? Essas são então as preliminares. Elas podem ser de ordem processual ou podem ser conteúdo daquelas decisões interlocutórias de primeira instância que não foram objeto de recurso de recurso de agravo de instrumento. Ainda dentro dos fundamentos, uma vez que foram apresentadas as preliminares, é possível que se apresentem as alegações de mérito, as razões pelas quais a decisão merece ser reformada. Então aqui deve ser apresentado um texto argumentativo em que serão apresentadas as alegações de mérito do recurso,
para debater eventuais errores injudicando que constem da sentença. O que são esses errores injudicando? São aqueles erros de julgamento do mérito da lide, né? Então, se o juiz fez uma interpretação que a parte entendeu equivocada de algum dispositivo legal ou de alguma norma constante de um precedente judicial, ou mesmo se o juiz fez uma análise que a parte entendeu equivocada das provas, da valoração das provas, é aqui no mérito do recurso de apelação que a parte vai apresentar as suas argumentações que poderão levar à reforma da sentença. É possível que só haja preliminares, aqui no caso de serem preliminares processuais, por exemplo, em que o único objeto do recurso seja pedir a anulação da sentença em razão da ausência de fundamentação nos termos do artigo 489, parágrafo 1º e algum dos seus incisos. Ok? Não há necessidade de que todo o recurso de apelação contenha discussão a respeito de questões de mérito. Ok? E por fim, então, a parte deve apresentar os seus requerimentos. E aqui ela vai esquematizar, deixar bem claro para o tribunal qual é a sua pretensão, o que ela pretende com aquele recurso. Então vai requerer o recebimento do recurso, né, da apelação, nos seus efeitos suspensivo, devolutivo e translativo, se for o caso, com o seu posterior provimento para. Então, percebam, você deve requerer o recebimento, e quando o tribunal recebe o recurso, quer dizer que o recurso passou pelo juízo de admissibilidade, que é o juízo prévio. E, ao final, requer o provimento do recurso, ou seja, para que o tribunal analise o conteúdo do recurso. E o provimento pode ser para anulação da sentença ou de um capítulo da sentença em razão de algum erro improcedendo que tenha sido cometido no momento do julgado, ou inclusive, que pode ser que você tenha um pedido de anulação e um pedido de reforma. Você vai pedir, então, a reforma da sentença ou de um capítulo da sentença em razão de um erro injudicando. Esquematizou o seu pedido, e aqui os pedidos devem ser colocados na sua ordem de importância. Então, primeiro os pedidos preliminares, depois os pedidos de mérito, exatamente na ordem em que você colocou as suas alegações. Então você deve colocar as suas alegações, a primeira sempre é a mais importante, e depois as alegações que se seguirem são sempre as alegações com menor importância. Da mesma forma você deve estruturar o seu pedido. Primeiro você deve fazer o pedido mais importante e na sequência você vai fazendo os pedidos menos importantes. Colocar local e data, a assinatura do advogado, e está pronto o seu recurso de apelação. Ok? Nos vemos na próxima, então. Até lá!